Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, canal do SESB. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam aqueles que não forem inscritos. Esteja conosco nas segundas-feiras no Evangelho no Lar às 20 horas, nas terças-feiras Evangelho Presencial às 19h30, a irradiação toda terça-feira às 19h30 no nosso canal e também de forma presencial e online. A nossa reforma íntima das 15 às 17 horas. Segue o nosso QR Code para aqueles que querem nos auxiliar financeiramente, o nosso canal no Instagram, o nosso endereço para aqueles que querem ir pessoalmente conhecer a nossa casa e o nosso telefone para contato para qualquer dúvida. Vamos então dar início ao nosso Evangelho, fechando nossos olhos. Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre, Jesus, memorável amigo, nós agradecemos a oportunidade de mais esse Evangelho para nos lembrarmos de Ti, trazer os Seus ensinamentos aos nossos lares e que os nossos benfeitores traga a Sua presença, traga os Seus ensinamentos para nos auxiliar a nos auto-iluminar. Que possamos ser instruídos através da intuição, da inspiração, para melhor compreendermos o entendimento da lição e conseguir verdadeiramente colocar esse ensinamento em prática nas nossas vidas, na nossa família. Gratidão, Pai, pela essa oportunidade. Convidamos também para esse instante de Evangelho todos os nossos irmãos ligados a nós, espíritos familiares que se encontram no mundo espiritual e que nesse instante, por vezes, nos visitam para estar conosco nesse momento do Evangelho. Nossos irmãos que, direto ou indiretamente, residem em nosso lar, nos influenciam e são por nós também influenciados, os nossos irmãos que fazem parte também da nossa família espiritual, daqueles que trazem por nós um amor ferido, o ódio muitas vezes, a conosco também realizar esse Evangelho em seu próprio benefício, para juntos nos iluminarmos. Hoje a nossa lição é a lição de número 44. Somos chamados a servir. O legislador, com a pena, traça decretos para reger o povo. O escritor utiliza o mesmo instrumento a escrever livros que renovam o pensamento do mundo. Mas não é só a pena que, manejada pelo homem, consegue expressar a sabedoria, a arte e a beleza dentro da vida. Uma vassoura simples faz a alegria da limpeza. Sem limpeza, o administrador e o poeta não conseguem trabalhar. O arado arroteia o solo e traça linhas das quais transbordarão o milho, o arroz, a batata e o trigo, enchendo os celeiros. A enxada grava sucos abençoados no chão, a fim de que a sementeira progrida. A plaina corrige a maneira bruta, cooperando na construção do lar. A janela é um poema silencioso, a comunicar-nos com a natureza externa, e o leito é um santuário horizontal, convidando ao descanso. O malho toma o ferro e transforma-o em utilidades preciosas. O prato recolhe o alimento e nos sugere a caridade. O moinho recebe os grãos e converte-os no milagre da farinha. O barro desprezível nas mãos do operosas ao oleiro, em breve sugere metamorfoseando em vaso precioso.
todos os instrumentos de trabalho no mundo, tanto quanto a pena, concretizam os ideais superiores, as aspirações de serviço e os impulsos nobres da alma. Ninguém suponha que perante Deus os grandes homens sejam somente aqueles que usam a autoridade intelectual manifestada. Quando os políticos orientam e governam, é o tecelão quem lhes agasalha o corpo. Se os juízes se consagram nas mesas da paz e justiça, são os lavradores que lhes oferecem recursos ao jantar. Louvemos, pois, a divina inteligência que dirige os serviços do mundo. Se cada árvore produz, segundo a sua especialidade, a benefício da prosperidade comum, lembremo-nos de que somos todos chamados a servir na obra do Senhor de maneiras diferentes. Cada trabalhador em seu campo seja honrado pela cota de bem que produza e cada servo permaneça convencido de que a maior homenagem suscetível de ser prestada por nós ao Senhor é a correta execução do nosso dever onde estivermos. Essa belíssima lição é também um convite para nós. Somos chamados a servir, lembrando-nos do nosso compromisso, da nossa responsabilidade de se utilizar de todos os instrumentos que Deus nos possibilitou por um único propósito: servir a seara de Deus, servir a Deus, onde quer que nós estejamos. Muitas vezes a gente não sabe onde servir, não sabe o momento de iniciar esse serviço, então a gente não inicia. E aqui, Ney Lúcia nos faz lembrar que esse serviço ao qual o Senhor se referia é onde quer que nós estejamos. Somos chamados a servir com todos os instrumentos que Deus nos possibilitou, com tudo que na nossa vida há. Se nós temos um lar, somos chamados a servir neste lar. Se nós temos um trabalho, somos chamados a servir nesse ambiente de trabalho. Se nós temos uma religião, é ali também onde eu devo iniciar esse serviço. Eu devo me utilizar de todos os instrumentos e todas as ferramentas para a minha evolução. Então, se eu tenho uma família, é ali o ambiente onde se inicia esse trabalho, onde se inicia esse serviço, cada um executando a sua função onde quer que esteja. Eu servindo na função de mãe, servindo na função de pai, servindo na função de filho. E no ambiente familiar, todos somos convidados a servir na paciência, a servir no amor, a servir na fraternidade, a servir uns aos outros, a nos utilizar dessa família, desse ambiente familiar, que é uma ferramenta, um instrumento que Deus nos deu de evolução, para auxiliarmos uns aos outros na evolução em conjunta. Muitas vezes, no nosso ambiente familiar, nós temos que trabalhar as nossas virtudes, trabalhar o perdão, trabalhar a paciência, trabalhar o espírito de fraternidade, trabalhar a compaixão, a resiliência, trabalhar a sabedoria, a inteligência, trabalhar todos os dons, porque ali muitas vezes também que estão os nossos maiores desafios de trabalho, os nossos maiores desafetos. O nosso lar na Terra é composto em grande maioria não de espíritos afins que se uniram pelos laços de amor e do pensamento único, parecido, mas em sua grande maioria de espíritos ainda em desenvolvimento desse sentimento,
de amor, de fraternidade, de auxílio mútuo. Estamos muitas vezes nossos grandes desafetos, nossos inimigos do passado, que agora convidam nessa sublime oportunidade de trabalhar tudo aquilo que em outros momentos foram os nossos erros. Trabalhar os nossos sentimentos em relação a eles, nosso sentimento de perdão muitas vezes porque podemos ter algum irmão ou algum familiar que nos ofendem muito, que fere o nosso coração, e ali é a grande oportunidade desse grande ensinamento do perdão, do amor. Todos estão unidos nesse sentido, nesse propósito, de trabalhando esse sentimento para que ele seja realmente um sentimento verdadeiro de amor fraternal. O lar é o nosso grande laboratório, é o nosso grande instrumento, principalmente nesses momentos do Evangelho no lar, em família, de ali deixar para lá aqueles sentimentos que em algum momento ou outro nos perturbam em relação a algum familiar, de verificar se o nosso comportamento também não está colaborando, de fazer a nossa reforma íntima, a nossa autoanálise, de fazer a nossa reforma íntima, porque muitas vezes aquilo que tanto nos incomoda no comportamento do outro é porque eu vejo a mim mesma e entra em choque. Um é teimoso e o outro também é teimoso. Então um fala, deixa esse copo aqui, o outro fala, deixa esse copo ali. E ambos vão ficar nessa teimosia, cada qual querendo deixar o copo no seu lugar desejado. E isso vai provocar uma discórdia, mas também nos convida a ter tolerância. Para que eu quero colocar o copo em um determinado lugar? Porque eu não posso deixar o outro colocar onde ele quer. Trabalhar em nós esses sentimentos de que o outro não é obrigado a fazer o que eu quero. E ele tem a sua autonomia, mas a minha eu tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que ter o meu autodomínio, domínio das minhas emoções, domínio dos meus sentimentos. E aqui não há função, não há serviço maior do que o outro, mais especial do que o outro na Terra. Por mais que nós tenhamos irmãos, muitas vezes mais velhos espiritualmente, com trabalhos maiores, como tivemos Chico, Divaldo, Irmã Dulce, entre tantos outros, Francisco de Assis, entre tantos que passaram pela Terra, que tiveram trabalhos mais difíceis do que os nossos, não foram mais especiais do que é o nosso. Cada um vai desempenhar o papel que necessita desempenhar. Cada qual vai servir da forma como consegue servir. Aqui ele dá um grande exemplo, que até o cargo mais elevado que a gente coloca, ele necessita dos que realizam todas as funções. Do que ele coloca aqui, o que seria o juiz para aplicar a justiça se não tivesse um alimento na sua mesa? O escritor necessita da pena, o legislador, com a mesma pena do escritor, escreve os decretos. Cada um vai se utilizar dos mesmos instrumentos que, para nós cristãos, o grande instrumento da nossa evolução chama Evangelho de Jesus, e é esse instrumento que todos os cristãos, espíritas, católicos, protestantes, vão se utilizar na seara de Jesus, nos auto-iluminarmos através da evangelização, pelos seus ensinamentos. Então, o instrumento de evolução onde nós somos convidados a servir chama-se Evangelho. É ali onde está
tudo o que nós necessitamos para a nossa evolução, para a nossa autoiluminação. Cada instrumento, cada ferramenta tem a sua utilidade. Tudo, se bem empregado, nos auxilia. Se a minha família for uma família bem instruída, uma família voltada ao servir o bem, eu auxilio a minha comunidade, porque eu não vou perturbar o meu vizinho, sendo inconveniente, com sons muito altos, fazendo barulhos inapropriados em determinados horários, colocando o meu carro de forma a atrapalhar o meu vizinho a sair. Eu vou sempre ser convidado a servir da forma como eu puder dentro da minha comunidade. E uma grande oportunidade também de servir na minha comunidade, no meu lar, é a realização do Evangelho no lar, porque é nesse instante em que o nosso lar se encontra iluminado e ele auxilia a nossa comunidade, a nossa rua, e auxilia iluminando aquele local, e auxiliando não só a nossa família, aos moradores do mundo espiritual ligados a nós, mas também iluminando a nossa vizinhança. E se todos realizassem o Evangelho no lar, em seu lar, com certeza aquele local, aquela comunidade, seria uma comunidade mais tranquila e de mais paz. Somos também colaboradores, servidores no nosso local de trabalho, bem executando as nossas funções, agindo sempre com ética, com moral, com princípios, e com isso eu vou sempre auxiliar os meus colegas de trabalho, a minha empresa onde eu trabalho, para que ela cresça, prospere e possa também auxiliar a outros que também necessitam de trabalho. Eu vou sempre pensar no próximo, assim como a mim mesma. Muitas vezes não querendo o cargo do outro, porque simplesmente tem uma função que eu gostaria de desempenhar e um salário que é mais atrativo, mas eu vou desejar que a empresa necessite de uma função, cresça, que necessite de uma função em que eu possa também auxiliar e que eu possa bem desempenhar o meu papel onde quer que eu esteja, que eu possa também no local religioso servir da forma como eu puder servir, com um comportamento ético, moral, cristão, auxiliando sempre com um trabalho de autoiluminação que muitas vezes já auxilia bastante, e naquilo onde eu for convidado a servir. E somos todos aqui, e o Lúcio nos diz, convidados a servir na seara de Jesus. Somos todos chamados, mas poucos de nós somos aqueles que se dispuseram a servir. O serviço é para todos, o serviço de autoiluminação, de evolução, de serviço no bem. As ferramentas são diversas, mas todas elas podem ser utilizadas no propósito do amor, da paz, do bem. Basta que eu assim as conduza. Então que possamos ficar com essa reflexão de que somos todos chamados a servir, onde quer que nós estejamos. Querido Mestre Jesus, agradecemos a presença amiga dos nossos benfeitores que aqui estiveram, trabalhadores abnegados, nessa atividade em especial do Evangelho no lar, em nosso lar. Agradecemos a intuição e a inspiração que tivemos.
e que esse Evangelho possa recobrar em nós, em nosso espírito, essa nossa grande oportunidade de que somos todos convidados a servir, que possamos sempre nos auto-iluminarmos e servirmos onde quer que estejamos, no nosso ambiente familiar, na nossa profissão, no nosso ambiente religioso, que possamos ser, Senhor, verdadeiros cristãos, servindo em sua seara, como o Senhor também serviu, bem servindo ao propósito do Pai, primeiro realizando em nós a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, para que, sendo nós também esse expoente do bem, deixemos em nós, onde quer que estejamos, deixemos nas nossas pegadas sempre amor, paz, resiliência, trabalho, paciência, auxiliando a todos os nossos irmãos, servindo não só a nossa evolução, mas todos aqueles que conosco entrarem, conosco estiverem em contato. Agradecemos, Pai, pela oportunidade do Evangelho, que possa fluidificar o lar, fluidificar a água, os lares que nos ouvem, fluidificar todo aquele ambiente com sentimentos de paz, de tranquilidade, de fraternidade, de amor, a todos os nossos irmãos, de uma forma especial aqueles que se encontrem doentes, adoentados, por qualquer motivo que seja, fortalecendo, revigorando o seu espírito para não se revoltar nos momentos de dores, mas também servir ao seu corpo com amor. Agradecemos aos nossos espíritos familiares que aqui estiveram e também pedimos por aqueles nossos irmãos do mundo espiritual que, ligados a nós, por qualquer motivo que seja, também estiveram nesse Evangelho, que possam ser auxiliados, socorridos, amparados, conduzidos à espiritualidade superior. Que assim seja. Espero que tenham todos uma excelente semana e aguardo a todos até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Até lá!